Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre as associações. Bom, a gente começa a falar um pouco agora sobre as pessoas jurídicas de direito privado na espécie, né? Se aprofundar um pouco, como eu tinha dito na última aula. E a nossa proposta, já alinhado àquilo que eu tinha dito na primeira de todas as aulas, é fornecer a matéria de acordo com o que o exame vai cobrar. Para esse tipo de assunto, o examinador costuma ser bastante prático e bastante voltado à técnica, dogmática e conceitos legais. Então, a gente vai tentar simplesmente fazer essa junção entre o que diz a lei com a melhor parte da doutrina para a gente ter o conhecimento necessário para a hora da prova, ok? Quando a gente fala das associações, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seu conceito. E o melhor conceito é o que a lei te dá. Artigo 53 do Código Civil vai determinar que associações se constituem da união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, sem que haja direitos e obrigações recíprocos entre os associados. Ali é o primeiro conceito importante que a gente tem que tirar. É uma união de pessoas, então um grupo de indivíduos que se unem, né, na consecução de um determinado fim, e a lei diz, esse fim ele não é econômico. Ora, se o fim não é econômico, ele pode ter vários outros, tá? E a gente separou alguns aqui só por exemplo, né? Esse é um rol meramente exemplificativo. Uma associação que pode ter, por exemplo, um fim altruístico. Então, vamos supor a Associação sobre as Vítimas da Enchente de Santa Catarina, por exemplo. Você pode constituir uma associação com este fim, meramente de auxiliar as vítimas das enchentes que afetaram a Santa Catarina. Além disso, a associação pode ter, por exemplo, fins religiosos. Então, uma associação para proteger os interesses de determinada igreja ou religião. Pode ter fins educativos, uma associação para melhorar as escolas de determinada região. Pode ter fins culturais, então uma associação para promover determinada modalidade artística. Veja, são todas finalidades, né, fins, portanto, das associações não econômicos e, portanto, são possíveis. Constituição, né? Ou seja, a gente vai agora falar sobre como que uma associação pode se estruturar. E a primeira coisa, a mais importante, Constituição. Então tem a ver com os atos constitutivos, que, como a gente viu pelas últimas aulas, tem uma relevância ímpar no ordenamento jurídico. Como que uma associação vai se constituir? Por meio de estatuto social, e esse estatuto ele tem que ser levado a registro no cartório competente. Aonde que vai ser esse lugar competente? Vai ser o registro das pessoas jurídicas. Esse ato constitutivo, esse estatuto social tem que conter a estrutura de funcionamento, ou seja, então vamos lá, funcionamento tem que conter, ou seja, quais serão os órgãos responsáveis por administrar, por gerir essa associação. Porque veja, uma associação tem dividendos, tem entrada de capital, mas tem que pagar conta, tem que registrar funcionário, tem diversas obrigações e práticas, né, que incidem e que precisam ser observadas. Então você precisa constituir um órgão ou um conjunto de órgãos para administrar. Então vamos supor, vai ter a diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria social, etc. Isso tudo tem que constar no ato constitutivo, ou seja, determinar a sua estrutura de funcionamento. Além disso, a lei ela vai atribuir isso uma importância tão fundamental que, por força do artigo 54, se isso não for observado, a pena vai ser de nulidade, simplesmente assim, nulidade do registro daquela associação. Ah, por que isso é importante? Porque a inscrição no órgão competente, como nós vimos, é o que determina o início da existência legal daquela pessoa jurídica. E isso tem diversas implicações no sistema, como nós vamos vendo, e nós já estamos vendo ao longo da matéria.
ao se constituir uma associação, como a gente disse, uma associação ela pode ser passível de dividendos, né? Então vamos supor, cada associado tem que contribuir com determinada mensalidade, por exemplo, além de outras. Uma associação ela pode ser proprietária de um patrimônio e esse patrimônio pode gerar frutos civis. Então, por exemplo, parte da sede da associação é alugada e isso gera dividendos. O Código Civil vai tratar esses dividendos de uma forma bastante rigorosa, de modo que, como essa união de pessoas ela não tem finalidade econômica, uma associação não pode ter lucro. Uma associação não pode ter lucro, tá? Isso é uma coisa, ou seja, o dividendo, o que excede os custos, né, o que sobra, tem que ser revertido em benefício da própria associação. Nunca vai ocorrer uma capitalização em cima daqueles lucros. E se houver uma dissolução da associação? Então vamos supor que a gente constituiu uma associação para proteção ou para auxílio das vítimas das enchentes de Santa Catarina, por exemplo. Passou, já ajudamos, não faz mais sentido, vamos dissolver essa associação. Mas e o que fazer com o patrimônio excedente? Bom, agora a gente pode dividir pelos associados, mas não. Havendo a dissolução e nessa dissolução sendo verificado que há resíduo patrimonial, ou seja, sobra remanescente de patrimônio, esse patrimônio ele necessariamente tem que ser destinado a uma outra instituição com finalidade igual ou semelhante. E aí veja que a lei ela não faz uma restrição que essa outra, né, a lei diz entidade, ou seja, não há uma restrição de que seja também uma associação. Pode ser uma outra espécie de pessoa jurídica, mas tem uma condicionante, desde que ela também não tenha fins econômicos. E aí a outra que a gente falou, o fim tem que ser igual ou semelhante. Quando a gente fala em associação, importa também a gente falar sobre a exclusão do sócio, ou seja, a gente diz que a associação ela é uma união, né, uma consecução de forças ali entre pessoas que se associam, né, e não constituem entre si obrigações e direitos recíprocos. Né? Todos estão lá auxiliando visando a consecução daquele objetivo, daquele fim, e que não pode ser econômico. Mas, eventualmente, há necessidade de se excluir um dos sócios. Bom, quando isso acontece, a gente também tem que observar o que diz o ordenamento. Primeiro, exclusão dos sócios só pode ocorrer por justa causa. A lei diz isso. E quando ocorrer essa justa causa, ou seja, esse fato relevante que importa como consequência na retirada da pessoa dessa sociedade, é necessário que se observe a ampla defesa e o contraditório, ou seja, tem que ser instaurado um procedimento interno que garanta a essa pessoa o direito à defesa daquilo que ela está sendo acusada e recurso em face de eventual decisão que lhe seja desfavorável, ou seja, que seja pela sua exclusão daquela sociedade. Isso é importante e precisa ser observado. E entendo eu que gera uma contrapartida por parte da associação, né, um dever de prova, um ônus probatório em relação àquela justa causa que se alega. Então, se por um lado a lei garante a ampla defesa, como reflexo disso, né, por outro lado, também gera para essa associação ou para quem está ali intentando excluir aquele associado, que prove a justa causa, que é o fato constitutivo da possível exclusão daquela pessoa. É importante também fazer uma referência no sentido de que essas regras não se aplicam para os condomínios. Mas condomínio pode ser entendido como uma espécie de associação, porque é um grupo de pessoas. Não. Para o condomínio existe uma legislação específica e para essa legislação é que vai versar sobre a forma de exclusão de condôminos, né, por comportamento antissocial, etc. Existe uma série de regramentos, mas por existir uma legislação específica, olha só, a gente volta lá na nossa lei de introdução, que foi uma das primeiras aulas. Lei especial não tem efeito sobre lei geral, então não revoga, né? Então, havendo legislação específica sobre determinado assunto, vai se aplicar essa legislação específica em detrimento da legislação mais genérica. No caso, a gente tem aqui associações, mas tem uma legislação específica para condomínios. Então fica aqui também mais uma nota para
para se ter como referência, caso o examinador resolva cobrar, de que essas regras gerais, de uma maneira geral, não se aplicam para os condomínios. Além disso, o artigo 59 vai dizer que para destituir os administradores e alterar o estatuto é necessário uma deliberação da Assembleia Geral. Então, quando a gente fala nessa Assembleia Geral, né, a gente tem ideia de órgão máximo da associação, né, órgão de cúpula, aquele que de uma forma mais ampla vai congregar todos os associados. Bem, em relação a isso, já há jurisprudência cada vez mais firme e parece-me que é o caminho da doutrina, no sentido de que essa observância, apesar do artigo 59 não dar a entender isso, né, por uma interpretação sistêmica de que essa observância máxima de Assembleia Geral pode ser suavizada, pode ser relativizada e essas competências podem eventualmente ser outorgadas a outros órgãos constituídos com essa finalidade de administrar e de regulamentar essa associação. Ok? Dos assuntos mais relevantes da associação era isso. Próxima aula a gente começa a falar sobre sociedades, que é mais uma espécie de pessoa jurídica. Mais uma vez eu reitero o pedido para que nos auxiliem divulgando esse vídeo, inclusive nas redes sociais e para colegas que vão prestar o exame de ordem. Obrigado mais uma vez pela atenção e a gente se vê na próxima aula.